Meus queridos irmãos, amados amigos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um resumo semanal das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós vamos comentar sobre a lição de número 13. As promessas de Deus são infalíveis. Tem dois textos bíblicos. O primeiro está em Número 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não se confirmaria? E o segundo texto, ele está em uma das cartas Petrina, na segunda carta, onde está escrito: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Então Deus, ele é fiel para com as suas promessas. A fidelidade faz parte do caráter de Deus. E por Deus ser fiel, as suas promessas são infalíveis. Todas elas se cumprirão. Porque Deus tem atributos que só cabem a Ele. Não pertencem aos homens essas características. Os atributos incomunicáveis de Deus está relacionado à sua onipotência. Somente Ele tem todo o poder. A sua onisciência. Deus sabe todas as coisas. E a sua onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Logo, Ele é o Todo-Poderoso, o que governa e o que pode todas as coisas. Nada escapa dos olhos de Deus, nem da sua soberana vontade. Então as suas promessas, elas se cumprem na vida de todas as pessoas, independente se crer ou não, porque há promessas que são incondicional, independente da ação do homem, elas irão se cumprir, elas irão serem realizadas. Crendo ou não, a pessoa agindo ou não, Deus vai fazer com que isso se cumpra. Uma dessas promessas é a vinda de Jesus. Jesus virá buscar a sua igreja, aqueles que são seu. Isso é real, é verdadeiro, é a esperança que nos motiva a continuar crendo e caminhando dentro da vontade de Deus, porque há uma recompensa para aqueles que são fiéis, que creem na pessoa bendita de Jesus. Então Deus, Ele não muda. Deus, Ele é imutável. Hebreus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Logo, os seus planos, eles se cumprem na vida de todas as pessoas, crendo ou não. E há promessas que são condicionais. Ela está relacionada ao ser humano obedecer a Deus naquilo que está relacionado à sua promessa. Quem crê será salvo, mas quem não crê, esse já está condenado. Então a salvação, ela é somente em Cristo, mas ela está condicionada ao homem obedecer, crer ou não.
ela foi estabelecida ali na cruz do Calvário. Cabe apenas o homem aceitar essa verdade, que é um miserável pecador e que necessita de um grande Salvador. E esse Salvador, ele é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou e que morreu ali na cruz do Calvário para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, essa promessa do Senhor, ela irá cumprir em um determinado tempo que nós não conhecemos, a vinda do Senhor Jesus. Porque Pedro, ele usa a expressão, um dia para o Senhor como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então o homem, ele tem dificuldade com a questão do tempo, porque nós somos cronológicos. Passamos os dias, temos os meses, temos os anos, e o tempo da nossa jornada, ela é muito curta aqui nessa vida, em relação a uma eternidade que há para se vivida, ou com Deus ou sem Deus, mas ali na frente. Mas o tempo de Deus não é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Deus é o próprio Senhor do tempo. Deus tem o tempo em suas mãos. Deus conhece todas as coisas e Ele age em favor daqueles que o temem, daqueles que guardam a sua palavra. Então, das promessas que o Senhor fez no Antigo Testamento, nenhuma delas caíram por terra. Todas se cumpriram na sua integridade, E nós temos que entender, há essa expressão lá em Número, que Deus não é ser humano para que minta, nem ser humano para que se arrependa. Essa palavra arrependimento é Nachan. Significa, dentro dessas muitas variações, significa consolo, significa mudança, significa o que? Lamento. Mas essa questão de arrependimento, nós sempre precisamos compreender o que? O contexto do evento para chegar ao que? A uma compreensão real daquilo que Deus está dizendo. Porque muitas linguagens dentro da palavra de Deus, nós vamos ver que os escritores, eles vão utilizar de uma metáfora para expressar o que? Um sentimento humano, atribuindo o que? Ao divino. Porque Deus é eterno, Deus é infinito. E muitas vezes o homem, por não compreender essa questão de eternidade, de infinito, o homem, ele tenta demonstrar dentro da linguagem humana alguns atributos relacionados a Deus, algumas virtudes, mas precisamos entender o contexto. Então, Deus havia feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, que abençoaria os que abençoaria e amaldiçoaria os que amaldiçoaria, e que da descendência de Abraão em Cristo Jesus seria bendito todas as famílias da terra. Durante a peregrinação ali pelo deserto, o povo hebreu que havia saído do Egito estava caminhando para Canaã. E Deus havia prometido de dar aquela terra, aquela herança ali para os descendentes de Abraão. Então Deus fez algumas promessas ali no Monte Sinai para com o povo hebreu. Algumas promessas condicionais e algumas incondicionais. O povo entraria na terra de qualquer maneira, porque fiel é aquele que havia prometido. E agora, Balaque, ele quer amaldiçoar o povo de Deus. Chama Balaão
mas Balaão por 3 vezes não consegue o que? Amaldiçoar, porque havia uma sentença de bênção. Logo ele diz, né, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a Deus e não cumpriria? Falaria a Deus e não confirmaria? Então Deus prometeu o que? Abençoar. E logo não havia maldição, não havia encantamento contra o povo de Deus. E a outra expressão, essa palavra Nachã, né, embora algumas versões vai aparecer a palavra Unahem, mas vamos trabalhar com essa Nachã para que você tenha uma compreensão aí. Quando Deus ele se manifesta a Noé e diz que se arrependeu de ter feito o que? O homem, porque isso pesou-lhe no coração. Então nós precisamos entender o que dentro desse contexto. Então, quando o Senhor está trazendo essa expressão e o autor ali está escrevendo, né? A tradição judaica diz que é Moisés, e nós cremos que Moisés seja o autor ali da Torá, conhecido como Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos, que vai de Gênesis, né? Número, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então nós vamos ver esses 5 livros, é conhecido na Bíblia hebraica como Torá, e conhecido dentro da igreja como o Pentateuco, porque quando houve o que a tradução dos 70 da Bíblia hebraica para o grego, então ficou conhecido como Septuaginta. Essa versão e esses 5 primeiros livros, Penta 5, Teuco livros no grego, então Pentateuco. Então nós vamos ver que o autor ele escreve ali Deus dizendo, né, que ele se arrependeu. Então essa palavra arrependeu ali significa que Deus sentiu que uma grande tristeza, um grande lamento por aquilo que o homem estava fazendo, por aquilo que o homem estava praticando. Então o homem entrou por um caminho de iniquidade, por um caminho de pecaminosidade, por um caminho que não agradava aos olhos de Deus. Logo isso pesou ao coração do Senhor, que fez o homem à sua imagem e semelhança. E o homem enveredou por esse caminho de maldade. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, demonstra o que? Compaixão. Demonstra misericórdia, porque ele preserva o que? Noé e toda a sua família do dilúvio que Deus enviaria como juízo sobre aqueles que estavam praticando ali a iniquidade. Porque Deus, ele é soberano, sabe todos os eventos e ninguém vai pegá-lo de surpresa. Porque antes do homem desobedecer ali no jardim, de Deus criar todas as coisas, nós vamos ver que Deus sabia, porque lá em Apocalipse diz que Jesus é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então antes de Deus criar o homem, criar a mulher, nós vamos ver que Deus já tinha uma promessa de redenção, de resgate para o ser humano, porque o ser humano não foi feito para morrer, mas para desfrutar de uma vida eterna com Deus. Então o pecado, ele entrou ali no jardim. Nossos primeiros pais desobedeceram, cometeram a transgressão, mas já havia uma promessa de redenção. O próprio Senhor diz ali, trouxe a sentença ali no jardim, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente feriria ali o calcanhar, mas ela seria esmagada. E essa promessa de redenção, ela se cumpre ali no Calvário, onde Cristo,
Ele oferece um sacrifício único e verdadeiro para toda a humanidade. Todo aquele que nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. E o Senhor deixou que uma promessa: eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver, vós também estejais. Então, uma promessa de uma vida eterna com Deus, através da pessoa bendita de Jesus. E Pedro está dizendo, ainda que alguns acham como tardia, mas não, meus irmãos, as promessas de Deus, elas todas se cumprirão. Deus sempre dirá sim para as suas promessas. E isso é que nos motiva, é a nossa esperança, é a vinda bendita de Jesus para arrebatar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos serão transformados em um corpo glorioso e estaremos para sempre com o Senhor. Então, que você possa estar renovando a sua esperança e estar firmado nessa promessa diante da sua caminhada. Porque as promessas de Deus são infalíveis, elas se cumprirão. Então, que Deus os abençoe. Quero te agradecer você por esse ano de ter nos acompanhado aqui neste canal. Continue aí conosco. Se Deus permitir, no próximo ano nós teremos muitos outros resumos para postar aqui para que você possa estar sendo aí edificado pela palavra do Senhor. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos dê a paz. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.